Bom dia, boa tarde, boa noite. Aluno vai cair na prova que está chegando aqui na nossa aula de resolução de exercícios. Vamos então aos exercícios da aula 7 de História do Brasil. Mas não se assuste se você está olhando aí essa escuridão, esse breu aqui ao meu entorno. Tem um motivo para isso aqui. A aula de exercício sempre tem uns comentários meio aleatórios e tal. E é importante até para você ter vontade de ver a aula de exercício de história. Eu já mencionei em outras aulas, para quem acompanha todas aqui, que eu gravo isso aqui de noite, de madrugada, são horários meio aleatórios. E tem uma galera que não acreditou que no meio da pandemia o Augusto ia ser retardado a ponto de fazer isso. Eu vim mostrar aqui para vocês que realmente está de noite, galera. Eu não fechei as cortinas aqui, ó. Dá uma olhada aqui para fora da minha humilde casa, olha só. É noite, cara, tá tarde, ó. Tem uma praça aqui, ó. Olha ali, ó. Olha só que beleza. Tá de noitão, não tem ninguém quase na rua, quase não tem carros passando aqui na rua de casa, ó, bem vazio. Então é isso aí, cara. A gente grava em horários muito aleatórios, tanto por causa do barulho, pelo menos no meu caso, que às vezes é meio alto, de dia, de tarde, tem vizinho escutando live sertaneja. Esse horário não tem ninguém, cara. Ó, tô com a janelona aberta aqui, tá de boa. Mas nessa hora só tá bom, professor. Eu entendi, caguei. Agora vai lá resolver exercício que eu quero terminar isso aqui logo. Eu vou, cara, eu vou. Calma aí, não se afora. Eu tenho que voltar para o lado do estúdio, digamos assim. Que aqui tem uma superprodução na minha casa para gravar isso aqui. Então vamos voltar para lá. Está vendo o teto da minha casa agora. Quase um vlog isso aqui, né? Só tem luz aqui desse lado. Incrível. Ah, aqui você conhece, né, cara? Cenário de sempre, onde tem os meus livrinhos aqui atrás, cachecol do maior time do estado aqui, presidentes do Brasil aqui. Hoje temos alguns aqui, ó. Tia Dilma, Collor, Figueiredo e Prudente de Moraes, terceiro presidente da história do Brasil. A gente vai estudar esse cara aí mais para frente. Aqui já tem luz, aqui as coisas funcionam. Aqui você não vê, mas tem uma equipe de gravação aqui atrás, composta por um total de 0 pessoas. Não tem equipe de gravação, cara. Tudo sozinho mesmo. Mas vamos resolver o exercício da belíssima apostila para a gente poder fechar isso aqui e eu ir dormir, né? Inclusive, eu tenho que dormir ainda. Lá na aula 7, temos o quê? Então, temos exercício resolvido e comentado. Não quero, porque está comentado. Exercício 1, que é um do Enem de 2010. Enem de 2010 foi um Enem que eu fiz, cara. Muito tempo atrás. Eu fiz de 2009, fiz de 2010. Vamos lá. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar ao outro no lombo de mulas. O tropeísmo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá, coité, que é um molho de vinagre com fruto cáustico espremido. É isso aí. Nos pontos, os pousos, perdão, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada, perdão, a feijão tropeiro, que por sinal tem um muito bom na Lapa, cara. A Lapa tem uma comida sensacional. Que essa pandemia passe logo, tô com vontade de ir lá comer um feijãozão desse. Letra A. A atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. Não, feijão tropeiro não tem a ver com quem trabalhava nas minas. O nome é muito sugestivo, né, cara?
Letra B, atividade culinária exercida pelos moradores que viviam na região das minas. Não, não. É feijão tropeiro, cara. Letra C, atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Sim, os tropeiros faziam isso, cara. Então é a letra C. Letra D, atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. Não, o tropeiro não plantava. Ele levava o gado ou outras mercadorias do ponto A ao ponto B. Ele não era um agricultor. Letra E, atividade mineradora exercida pelos tropeiros. Tropeiro não era minerador, como eu acabei de falar, ele levava a mercadoria do ponto A para o ponto B. Então, letra C, a número 1 da nossa aula 7. Número 2, da Estadual de Maringá. Nos séculos 18 e 19, o tropeirismo foi uma das atividades importantes das economias brasileira e paranaense. A respeito dessa atividade e seu impacto no desenvolvimento da sociedade paranaense, assinale a alternativa incorreta. É para marcar o que está errado, então, amiguinho. Letra A. As tropas de Moares mostravam-se adequadas e economicamente viáveis para o transporte terrestre de mercadorias, tendo em vista as condições reinantes na época. Tá certo, logo você não vai marcar, né? Porque é a incorreta, como está enunciado. Letra B. A principal rota do tropeirismo utilizava-se da chamada Estrada da Mata, que ligava Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo, atravessando extenso território do atual estado do Paraná. Também, como eu falei, é de Rio Grande do Sul a São Paulo. Letra C. O tropeirismo contribuiu para a ocupação luso-brasileira de parte do território que hoje corresponde ao estado do Paraná, dando origem a inúmeras cidades, como Rio Negro, Lá, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Aguaraí, blá, blá, blá. Tudo certo? Letra D. Embora os principais polos de produção que alimentassem o movimento de tropas no sentido sul-sudeste fosse o Rio Grande do Sul e a região das Minas Gerais, o tropeirismo estimulou várias atividades economicamente no território paranaense. Sim, fundação de cidade, pouso, alimento para o gado, tudo isso. Então também está certo. A errada vai ser aí, né? Porque é que sobrou. Por sua localização marginal em relação às principais rotas do comércio entre Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, Curitiba nada ganhou com o tropeirismo, permanecendo uma vila estagnada até ser declarada a capital da província do Paraná em 1853. Não, isso é mentira. Curitiba se desenvolveu razoavelmente com o tropeirismo, a ponto de passar a ser uma cidade mais relevante dentro do que veio a ser o Paraná do que Paranaguá, que era já a cidade do Porto. Então você tem um crescimento da cidade com o tropeirismo. Se não tivesse ocorrido o tropeirismo no Paraná, e mesmo assim tivesse surgido a província do Paraná em 53 do século XIX, provavelmente a capital da província não seria Curitiba, seria sim Paranaguá, que seria maior. Mas como teve o tropeirismo, passou a ser Curitiba, a capital da província, que depois deu origem ao nosso estado e coisas do tipo. Por sinal, foi estabelecido o estado do Paraná dia 19 de dezembro de 1853. Por sinal, a praça que você viu aqui no começo do vídeo é a Praça 19 de Dezembro, que é em homenagem ao nascimento da província do Paraná. Uma grande conexão de fatos aqui, sem querer na aula, né? Isso não foi planejado não, pessoal. Agora, pô, isso é verdade, né? Devia ter planejado e mostrado mais detalhes da praça. Tem um monte de referência histórica do Paraná e o pessoal não percebe, só passa pela praça e vai embora. Número 3. Sobre a mineração no Brasil colonial, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Coube principalmente aos habitantes do Planalto Paulista e moradores da vila de São Paulo a descoberta de veios auríferos existentes na região de Minas Gerais em fins do século XVII. Tá certo, foram os bandeirantes de São Paulo que descobriram. Logo você não marca, porque é incorreta. Letra B. A coroa portuguesa tentou proibir a comunicação e o transporte tanto de gado como de escravos pelos caminhos do sertão para a região das Minas. Procurava assim impedir o comércio entre as capitanias do Nordeste, sobretudo Bahia e Pernambuco, e a região mineradora. Só que eu não cheguei a comentar, mas houve sim essa tentativa de Portugal. Eu não cheguei a comentar porque isso é o pacto colonial, né?
talvez você se recorde lá das nossas aulas antigas. O Pacto Colonial ele proibia que o Brasil fizesse comércio consigo próprio. O comércio tinha que ser feito todo com Portugal. Mas é evidente que com o crescimento da economia, com a necessidade de alimento em Minas Gerais, isso não caberia mais dentro, tanto que Portugal no início tenta barrar e depois fecha os olhos, né? Porque era tanto lucro que estava dando com ouro que ignora o fato de vários brasileiros estarem quebrando o pacto colonial. Mas inicialmente teve sim essa tentativa de proibição, mas logo isso foi abafado, ficou esquecido na história. Mas agora você, que é uma pessoa sábia, dedicada, que veio assistir a aula de exercício, tá sabendo disso aí, cara, tá sabendo disso daí. Letra D agora. Então a C você não marca, né? A mineração propiciou a artesãos e artistas um amplo mercado de trabalho. Ourives, douradores, entalhadores e escultores eram procurados para embelezar os exteriores de igrejas mineiras. Ao mesmo tempo, compositores, cantores e instrumentistas eram requisitados para trabalhos religiosos das irmandades. Sim, tudo isso é verdade. Eu já te contei que o mundo das artes floresceu em Minas Gerais a partir desse momento. Carlos Jardim, tem lá o Valentim também, como sendo um nome, vários escritores do arcadismo brasileiro, enfim, deu uma boa desenvolvida. Letra E, que vai estar errada também, porque é que sobrou, né? Uma vez que a autoridade da coroa logo se impôs no território das Minas, não houve conflitos ou confrontos armados na região, na qual imperou até o fim do ciclo da mineração a paz entre os exploradores dos veios auríferos. Mas está errado. Logo, é essa que você marca, né? Você estudou a Guerra dos Emboabas, então teve confronto entre os mineradores auríferos, né? Isso para citar um problema, uma guerra, um conflito na região. A gente vai falar nas próximas aulas das revoltas nativistas e separatistas, como a revolta de Felipe de Santos, Inconfidência Mineira, e todas elas, Inconfidência Mineira sugere, foram em Minas Gerais. Então teve sim conflitos. Número 4, estamos vencendo, pessoal. Estamos vencendo a madrugada aí. Vamos resolver isso aqui. Leia o trecho abaixo. Na mineração, como de resto, em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os intertícios ocupados pelo trabalho livre ou semilivre. Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colônia, é correto afirmar que, letra A, devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Isso não é verdade. Quem era grande minerador, legal, mas a maioria não era grande minerador. Vai ter muitas pessoas livres que vão trabalhar nas cidades, como você bem viu, o crescimento urbano ou tropeiro também pode ser. Letra B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. Riqueza geral proporcionada pelo ouro. Aí não. Teve um desenvolvimento geral, mas riqueza, isso não teve, né? Não era todo mundo milionário ali, né, pô? Aqui não era o Alphaville brasileiro, né? Não era. Letra C. Perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. Aqui está falando que os homens livres eram perseguidos pela igreja e pela coroa. Que viagem, cara. Nada a ver. Não, né? Letra D agora. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Ok, essa está certa. Letra E. Em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Não, tinha gente com faculdade no Brasil, não existia isso aqui, cara. Trabalho especializado, não tinha, cara, não tinha essas coisas, não. Isso aqui é coisa do nosso mundo. Então, a número 4, letra D. Vamos para a 5, que é a última das objetivas, da Mackenzie. Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro, a açucareira e a mineração.
Com relação a essas atividades econômicas, é correto afirmar que, letra A, na atividade açucareira prevaleciam o latifúndio e a ruralização. A mineração favorecia a urbanização e a expansão no mercado interno. Sim, tá certo. Letra B fala que o trabalho escravo era predominante na atividade açucareira e o assalariado na mineradora. Não, mineradora também era trabalho escravo. Letra C, o ouro do Brasil foi para a Holanda. Já parou por aqui. O cara tá misturando açúcar com ouro aqui. Tá errado. Letra D, geraram movimentos nativistas como a Guerra dos Emboabas e a Revolução Farroupilha. Guerra dos Emboabas, ok. Revolução Farroupilha não tem nada a ver com açúcar e nem com ouro. A Revolução Farroupilha é no século XIX, bem mais para frente em relação ao que a gente está estudando. E tem a ver com charque, com carne de sol. Não tem nada a ver com ouro ou com açúcar. Letra E, favorecer o abastecimento de gêneros de primeira necessidade para os colonos e o desenvolvimento de uma economia independente na metrópole. Não, era uma economia dependente, uma economia que sustentava a metrópole com ouro, inclusive. Então, está errado. Número 5, letra A. E vamos ao discursivo, né? Dicas do discursivo aí, FUVEST. Na segunda metade do século XVII, Portugal encontrava-se em grave crise econômica. Letra A. Explique o motivo dessa crise. Comentei isso no comecinho da aula de conteúdo. Portugal vinha em crise econômica devido à existência da União Ibérica, que fez Portugal perder territórios e deixar de ser um país autônomo por 60 anos. E aí, quando voltou a ser, passou por 10 anos de guerra contra a Espanha. Então, perdeu muito dinheiro, perdeu muita força, perdeu status político, o que gera uma crise. E o açúcar, que era o carro-chefe do Brasil e, por consequência, de Portugal, perdeu o mercado consumidor na Europa, disputando esse espaço com o açúcar holandês que passou a existir, né? E aí Portugal caiu aí numa pindaíba econômica. É isso que você tem que escrever na letra A. Mas não escreva pindaíba, escreva isso com palavras bonitinhas. Letra B. De que forma o Brasil contribuiu para solucioná-la? Ouro e diamante, né, cara? O Brasil injetou centenas, talvez milhares de toneladas de ouro e centenas de toneladas de diamante na economia portuguesa em um século, mais ou menos, de exploração. E isso, logicamente, dá uma boa levantada na economia portuguesa, apesar dela ser cada vez mais dependente do ouro do Brasil, né? Portugal passou a ser muito dependente das riquezas que ela explorava aqui no Brasil. E isso ainda vai dar muito o que falar mais para frente na nossa história. Enfim. Então é isso aí por hoje, né, pessoas? Se você assistiu até aqui, sei lá, escreve aí nos comentários, professor, eu acertei a número 6. E aí eu vou saber que você chegou aí até o final do vídeo vivo, né? Ou então, sei lá, bota uma carinha feliz. Escreve aí que você conhece todos os monumentos da Praça 19 de Dezembro. Escreve qualquer coisa aí. É isso aí, pessoas. Satisfação inenarrável. Digam tchau para mim que eu vou dormir. Se bem que você talvez esteja assistindo isso de tarde. Mas eu, como falei, tô aqui com sono. Vou dormir. Falou.